Oi, boa tarde. Acho que todo mundo estava sem som aqui, que caiu a conexão. Bem-vindos a todos a mais um curso, Todos pela Construção, parceria ABCP, Eto Soluções, Construliga e Sebrae. Hoje a gente convida o meu colega aqui do Ceará para falar sobre estudo termomecânico do concreto de estruturas de grande volume. Eduardo possui graduação em Engenharia Civil e mestrado pela UFC, doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo, estágio na Universidade de Sydney, atualmente é professor associado do Departamento de Engenharia Estrutural. Eduardo? Oi, Glécia, tudo bem? Oi, tudo bem? Liga sua câmera aí Ah, e seja muito bem-vindo. Agora obrigado. você pode compartilhar sua apresentação. Tá. Deixa eu só, na realidade, a gente saiu daquela sala, essa agora, caiu a conexão e aí a apresentação, acho que caiu. Vou colocar de novo aqui no sistema, Tá. na sequência eu apresento. É um arquivo, ele não é grande, né? É um arquivo que a gente transformou em PDF, né? Ficava melhor. Uhum. Aliás, a gente tinha Colocou o PPT. o PPT, né? Para ficar a tela inteira sem o vídeo. Ah, tá. Então, tá. Bom, enquanto carrega aqui, primeiro eu queria agradecer, tá, Glécio, o teu convite aí, o convite da BCP, louvar aí pela atuação de vocês, né, nesse período de pandemia, em conseguir mover aí várias pessoas, vários profissionais. Eu tenho acompanhado algumas desses cursos que estão sendo aí transmitidos, e vi realmente que são cursos com grandes profissionais, né? Então, parabenizar aí você, em nome aí da BCP, por essa ação, né? Um período que realmente a gente precisa de pessoa, as pessoas estão em casa, né? Alguns sem acesso à informação por meio de livros, alunos sem ter as aulas, e vocês conseguirem mobilizar para trazer conhecimento, né, para esse pessoal, né, para esses alunos e profissionais, é realmente digno de louvor, né? Então, parabenizo a Sim, você. a gente que agradece a participação e os profissionais que se engajaram desde o início, né? Você conseguiu colocar só, acho que agora vai aparecer. Foi. Pronto, está Tá aí. certo. Posso começar? Quando você disser. Sim, pode começar. Bom, então, boa tarde a todos. O tema aqui da minha apresentação é um estudo termomecânico de concreto de estruturas de grande volume, né? Aqui eu fiz um compilado do que nós aqui no Ceará, na UFC, na Federal do Ceará, especificamente no programa de pós-graduação em Engenharia Civil e no grupo de pesquisa de materiais de construção civil, que é que a gente tem feito aqui a respeito desse tema, tá? A minha apresentação, eu vou falar uma parte introdutória bem breve a respeito de referências a respeito do assunto, né? Uma introdução, algumas definições, e na sequência eu faço uma exemplificação de alguns cases que a gente tem feito de análises termomecânicas, tá bom? Então, iniciando essa parte de introdutória, eu trouxe aqui
um esquema que eu gosto muito de mostrar quais são as principais causas de deterioração do concreto, né? Isso tirado lá do livro do Paulo Monteiro e do professor Meta. Ele divide lá em causas físicas e químicas. As causas físicas têm a parte de desgaste superficial, abrasão, erosão, cavitação, e tem a parte de fissuração oriunda de variação de volume, variação oriunda do volume de temperatura, de umidade e sais, causando aí expansões e retrações. É exatamente essa parte que está destacada em vermelha, porque ela diz respeito ao que a gente está agora conversando, né? É o tema da palestra. Sobrecargas, impactos extremos de temperatura, e tem causas químicas, né? Como, por exemplo, as eflorescências, né? As reações de troca catiônica, um exemplo é a carbonatação, e as reações expansivas, formando aí produtos expansivos que também causam fissuração, como, por exemplo, hidratação de cal livre, ataque por sulfato, a reatividade, a reação álcool agregado, corrosão de armaduras, e um tema que está diretamente ligado a essa nossa apresentação, que é a etringita tardia, o termo em inglês é DEF, né? Delayed Etringite Formation, que é uma das coisas oriundas se a gente não fizer esse estudo termomecânico, tá? Então, rapidamente, algumas definições, né? Que é a retração. A retração é essa redução do volume do concreto ao longo do tempo, sem a ação de forças externas, né? Ela ocorre aí desde o seu estado fresco, né? Que a gente chama de retração plástica, é uma perda de água lá no estado fresco, ou retração por secagem, quando eu tenho isso no estado endurecido. E tenho aí a retração autógena, que são alterações físico-químicas. Por que é importante a gente falar dessa retração? Porque se eu tiver essa retração de uma forma muito precoce, eu vou gerar aí tensões de tração, que eu estou chamando aí de tensões de tração solicitantes. Se essas tensões de tração elas forem superiores as tensões de tração resistentes do concreto, eu vou gerar fissura. Tá? Então, se eu tiver um concreto que está tendo, por exemplo, uma retração plástica, uma retração por secagem muito intensa, né, está perdendo água muito rapidamente, eu não cuidar para que essa água saia de uma maneira mais lenta, eu vou gerar aí as fissurações. É por isso que a gente tem os procedimentos de cura, etc. Tá? Essas tensões de tração solicitantes a gente pode ver lá da NBR 6118, lá tem basicamente deformação, né, sobre o concreto em tração, e tem as trações resistentes que a gente tira lá quando a gente vai fazer a dosagem, fazendo ensaios, etc. Tá? O outro ponto que diz respeito à nossa apresentação é a etringita. A etringita é uma definição bem simples, é um cristal acicular, o termo acicular quer dizer mais ou menos na forma de canudinhos, né, o que a gente vê nessa foto, tá? É um cristal acicular de trisulfaluminato. Então, se vocês olharem a fórmula, vocês vão ver que eu tenho 3 elementos aqui de sulfato, tenho alumínio, óxido de alumínio, e tenho 6 de cálcio, né? Então, resultante da interação dos íons cálcio, sulfato, aluminato, etc. Tá? É interessante que essa etringita, ela tem várias denominações, né? E aí eu vou falar de 3 delas aqui bem rapidamente. A primeira a gente chama de etringita primária. Essa etringita primária, toda a reação do cimento vai produzir etringita primária, né? De cimento Portland, estou falando. Então, essa etringita é aquela que é formada poucos minutos da hidratação do cimento, também chamada de Early Etringite Formation, ou seja, uma formação de etringita no início, no começo, tá, das reações. E ela ocorre devido à reação do sulfato de cálcio, que é nada mais do que a gipsita, que a gente coloca para conter a questão do tempo de pega, com o aluminato tricálcio, né, o C3A do cimento, que é um dos componentes químicos do cimento. Isso ocorre meio aquoso, obviamente eu tenho aí água no meio. Então, esse gráfico que está sendo mostrado, vocês devem observar aqui uma parábola com concavidade para baixo, tá? Essa parábola aí é justamente a formação da etringita, ela se forma nas primeiras horas,
e depois ela se degrada, é instável, se transformando em monossulfato. Ou seja, eu sempre vou ter etringita, né, num concreto, num compósito cimentício. A questão só é quando é que ela vai se formar. A etringita primária, como está dita no estado ainda nas primeiras idades, o concreto está mole, né? Minha massa está mole, então esses cristalzinhos crescendo lá dentro não tem problema nenhum, porque eu tenho espaço para deixá-los crescer. O outro tipo de etringita é a etringita secundária, tá? Essa etringita, ela já ocorre no concreto endurecido, e ela é resultado aí da entrada de sulfatos externos, né? Esses sulfatos vêm de solo, de água, do meio ambiente, enfim, que penetram pela porosidade do concreto, ou de sulfatos internos oriundos dos agregados, da água, etc., que são contaminados. Então, esses sulfatos externos, uma vez entrando dentro dessa massa, eles vão reagir, vão formar... eles vão reagir com aluminato tricálcico, né, como está colocado lá dentro, remanescente do cimento, e vão produzir aí o ataque por sulfato, ou seja, vão produzir etringita no concreto do estado endurecido. Então, a etringita secundária a gente está colocando aqui como a etringita que vai se formar no ataque por sulfato. E tem a etringita tardia, tá? Essa etringita tardia, o termo lá em inglês é o Delayed Etringite Formation, né? A formação da etringita tardiamente é quando eu tenho esses cristais de etringita que vão se formar meses ou até anos depois da hidratação de cimento. Então, observe que é uma reação lenta, tá? E uma característica muito importante é que essa formação que vai acontecer depois é em concretos que foram expostos a elevadas temperaturas nas primeiras idades, tá? E esses concretos, no futuro, eles precisam ter um contato com a água. Então, essa figurinha esquemática que eu coloquei é um concreto já produzido, né, já reagido no estado endurecido, vai entrar a água, vai encontrar essa etringita, na realidade, a etringita não se formou antes, vai encontrar esse material que não se formou, né, e vai produzir aí, no caso, a etringita de forma tardia, tá? Então, qual é a importância desse tema que eu estou trazendo? Porque essa etringita, quando ela se forma tardiamente, como eu preciso de água, um dos elementos que se formam, principalmente, são em fundações, né? Então, essa aqui é uma foto de uma fundação que sofreu etringita tardia, foram tiradas amostras aqui e feitas ensaios laboratoriais, então você vê uma microscopia eletrônica e quando a gente aproxima, a gente vê nitidamente aqui, ó, essa figura central, os cristais de etringita, e quando você faz ali na microscopia eletrônica de varredura um EDS, né, você faz ali uma avaliação para saber que tipo de composto é aquele, nesse caso aqui, se viu efetivamente que você tinha lá compostos de sulfato, de alumínio, né, de cálcio, que são os que efetivamente se integram na etringita tardia, tá? Qual é o grande problema? Você tem essa fissuração em elementos que estão enterrados, você não vê e trazem danos, né? Bom, esse mecanismo de degradação, ele ocorre quando, como eu já tinha dito, essa massa no concreto fresco, ela atinge aí elevadas temperaturas, né, na cura. E aí a etringita, que era a etringita primária, ela não vai se formar, vai se desidratar, né, se transformando aí num monossulfaluminato de cálcio. E o problema é que depois esse monossulfaluminato, ele pode se transformar novamente em etringita quando eu tenho a presença de um sulfato no sistema, ou seja, íons que estão internos a essa pasta e na presença de água, tá? Então, um dado que eu trouxe aqui foi com relação a essas elevadas temperaturas, né? A gente não tem uma norma brasileira ainda, né? Eu sei que estão trabalhando nisso, de que nós teríamos um limitante, tá? Eu trouxe aqui algumas bibliografias, tá? A bibliografia alemã, que diz que o valor é mais conservador, 60 graus, um guia de laboratório francês, que é 65, da Associação Americana de Cimento Portland,
fala em 70 graus, o livro do professor Mete Monteiro fala em 65 graus, e nós temos aí uma norma europeia, né, que limita o valor a 70 graus. Aqui no Brasil, o típico que a gente faz sobre concreto, elevação de temperatura máxima, o valor mais usado é 65 graus, tá? Bom, então como é que eu faço a prevenção dessa etringita tardia para que não ocorra a etringita tardia e nem essa fissuração? É uma coisa muito simples, a gente tem que a temperatura máxima do concreto, né, que ele vai atingir, no máximo é 65 graus, tá? Adotando esse valor, né, 65. E aí, como é que esse concreto chega aos 65 graus? Ele vai partir de uma temperatura ambiente, né, a temperatura que ele está, mais uma certa variação de temperatura para mais, né, uma variação aí positiva, um ganho de temperatura devido à hidratação dos compostos aglutinantes, né, cimentantes, ligantes que tem dentro do concreto, tá? E é aí onde entra a simulação termomecânica, tá? Porque na simulação termomecânica o que a gente faz é pegar a geometria dessa, vai estar mais explicitado à frente, mas o que a gente faz é pegar a geometria dessa peça estrutural e botar aí basicamente dois condicionantes. O primeiro é que ela não pode fissurar. Como é que eu digo que ela não pode fissurar? As tensões solicitantes, né, elas nunca podem ultrapassar as tensões resistentes, as tensões de tração. Tá? Esse é o quesito que se coloca, então ela não pode solicitar. E a outra é que a temperatura final do concreto nunca pode ser maior do que 65 graus, tomando 65 graus como aí a temperatura limite. Então, na realidade, o que a simulação ela faz, ela vai alimentar, né, esse sistema, nos dizendo qual é a temperatura que o concreto tem que ter para o lançamento. É o que eu estou chamando aí de temperatura ambiente. Qual é a temperatura que ele vai ter no ato do seu lançamento, tá? E aí, por meio da simulação, a gente faz essa determinação dessa temperatura, tá? Bom, então, como é que se dá essa questão da simulação termomecânica, né? Primeiro, a definição, tá? O que é? É uma simulação numérica, né? Usualmente utilizando a modelagem por elementos finitos, de uma estrutura ou parte dela, você pode fazer parcialmente, se a estrutura for assimétrica, né? Parte da estrutura, de forma a se predizer no tempo o comportamento das mesmas quanto às tensões, e aí eu posso botar todo tipo de tensão mecânica, né, compressão, tração, etc., e a temperatura dessa massa de concreto, onde eu vou ter alguns parâmetros de entrada, tanto do concreto, quanto do meio ambiente onde essa estrutura está colocada, tá? Tem um outro dado importante, que não está aqui na definição, que eu preciso também de parâmetros da parte construtiva, né? Parâmetros de forma, basicamente isso, quanto tempo as formas vão ficar, etc. Então, a sequência básica da simulação termomecânica é essa que está aqui colocada. A primeira coisa que a gente vai fazer é definir os materiais, né? Quais são os materiais que eu vou usar, as características desses materiais. Depois eu vou para uma definição das geometrias, né? Como é que se dá o lançamento desse concreto, né? Eu vou concretar tudo de uma vez, eu vou dividir em etapas, como é que eu vou fazer? Então, a gente está chamando aqui de divisão de geometria. Depois a gente define as condições de contorno. Que condições de contorno é essa? Qual é a temperatura do ambiente, qual é o índice de umidade relativa, né? Vento, tá? As condições, formas, se eu vou ter uma forma de madeira, se a forma vai ser metálica, por quanto tempo essa forma tem, se vai ter cura,
né, como é o procedimento de cura, etc. Tá certo? E aí a gente faz a análise termomecânica propriamente dita, né, tendo como resultado as temperaturas e as tensões, e usualmente essas simulações elas trazem recomendações, né, para as pessoas que forem utilizar tais simulações, tá? Então, o que eu vou fazer aqui a partir de agora é mostrar um pouquinho de cada um de uma forma mais breve, um pouquinho de cada etapa dessa daqui, ok? Bom, então, no que diz respeito à definição dos materiais, uma coisa importantíssima que a gente precisa é ter muito bem caracterizadas as propriedades térmicas desses materiais, né? Algumas propriedades a gente vai buscar em literatura, o que é mais comum, o que puder ensaiar, é bom que ensaie, mas algumas a gente pode trazer da literatura, como, por exemplo, a capacidade de calor do concreto, condutividade térmica desse concreto, os coeficientes de expansão térmica, etc. Tá? Agora, uma coisa imprescindível que tem é a gente saber quanto de calor o cimento do concreto que eu vou utilizar, né, ele libera, e no tempo, em quanto tempo, tá? Então, um ensaio de calorimetria, então vocês estão vendo na foto do lado superior esquerdo, um calorímetro isotérmico, esse é o calorímetro que a gente tem lá no nosso grupo de pesquisa, né, onde a gente consegue fazer aí, por exemplo, vocês estão vendo o gráfico superior do lado direito, 3 curvas, onde eu tenho a defasagem dessas curvas em função do teor de aditivo que se colocou, né? A primeira curva mais à esquerda, eu tenho menos aditivo, é 0,5%, depois 0,7%, depois 0,9%. Então, a gente vê que esse aditivo específico, tá? Ele retarda o início das reações de hidratação. Então, eu sei em quanto tempo é que vai se iniciar isso tudo, essas informações a gente precisa carregar dentro dos modelos que vai se utilizar, tá? E outras características são características mecânicas, tá? A gente vê aí qual é a elevação de resistência à compressão, por exemplo, essa linha, o gráfico inferior esquerdo, essa linha pontilhada, azul, que vocês estão vendo, né? E a resistência à tração, que é essa que vocês estão vendo nesse mesmo gráfico, só que mais abaixo, tá? Bom, então, isso é a definição dos materiais. Aqui eu trago só para mostrar para vocês, o importante é esse quadro, esse slide para o anterior, que muda esse quadro em cima, à direita, tá? A gente vê aqui a evolução do calor liberado pelo tipo de cimento no tempo. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a temperatura típica para saber se um concreto é de baixo calor ou não, de hidratação, é essa de 41 horas, tá? Então, por exemplo, se eu estou usando um CP2E32RS, ele está liberando aqui, ó, 232 joules por grama de calor, tá? Se eu usei um CP432 sem fly ash, tá? O fly ash, quem não conhece o termo, é a cinza volante, né? É um produto que a gente tem aqui na nossa região, oriundo da termoelétrica, eu caio para 220. Se eu usei um cimento CP3, um exemplo, um cimento típico da nossa região aqui, ó, o cimento CP340, ele libera 224 gramas, joules por grama. E um cimento CP432, dessa vez utilizando o fly ash, né, a cinza volante, 212 joules. Você vê a importância que tem de você estudar e escolher o tipo de cimento para poder fazer essas análises, tá? Bom, então o passo seguinte é a definição da geometria, né? Como eu tinha dito, eu estou trazendo aqui 2 exemplos, um é de uma base eólica, tá? Uma fundação de aerogerador, onde vocês estão vendo que ele tem inicialmente um cilindro, né? Você vê aqui é um cilindro de uma base maior, né? Um cilindro maior. Aí eu tenho um tronco de cone, né? Que é essa parte intermediária, e em cima um cilindro menor, tá? A gente colocou essa divisão em 3 etapas. Volto a repetir, a gente pode fazer isso em mais etapas, só que aí tem a questão do esforço computacional, né? E também de como essa estrutura vai ser concretada, né? Essa estrutura vai ser concretada de uma vez, né?
A outra aqui que eu trouxe é uma fundação, né, de um bloco, um bloco de fundação de uma máquina. Depois vocês vão ver a geometria. Essa de cima aqui tem 18 metros de diâmetro, tá? Essa base aqui, ela tem mais ou menos uns 490 metros cúbicos. Essa de baixo é mais ou menos no mesmo tamanho, tá? 400, essa de baixo é 450, porque ela é 14 por 14, por uma altura de 2,30 metros, enquanto que essa outra aqui, ela tem uma altura total de 4 metros de altura. Então, são efetivamente estruturas grandes, com grandes volumes, né? E isso precisa ser muito bem estudado para que a gente não tenha aqueles dois problemas lá que a gente comentou, de retrações e de etringitas tardias formadas, tá? Então, a definição da geometria, a gente faz essa definição, e depois a gente coloca, como eu já tinha me referido, as condições de contorno, né? O que são essas condições de contorno? É eu contar, no caso, para o software, né? Eu não me lembro se eu comentei isso, essas análises, elas são feitas utilizando-se softwares específicos. Existem vários softwares aí que vocês podem utilizar, são softwares de elementos finitos, tá? Com base em elementos finitos. Então, eu vou jogar aqui na minha estrutura as minhas condições de contorno, tá? Então, por exemplo, essa aqui, você tem que escrever lá como é que se dá a questão dos ventos, a direção dos ventos, quais das faces você tem vento predominante, né? Então, convém que você tenha uma ideia de como isso se dá lá na prática, na obra, a temperatura do local, né? E convém que você ponha, como essas simulações são simulações longas, né? São simulações aí de 7 dias, pelo menos, que a gente faz, para saber todo o comportamento. Então, você vai fazer exatamente dizendo que de dia a temperatura é 32, 33 graus e à noite ela resfria. Então, você vai ter que mostrar, vai ter que entregar esse dado. E, da mesma maneira, a umidade relativa, tá? Então, só o dado interessante aqui, ó, nesse caso em específico, essa fundação, as condições de contorno que nós colocamos foi embaixo da fundação. A gente tem ali um lastro de concreto e tem o solo, né? Você tem que botar as características do solo. E aí, a fundação em si, você tem aqui, nessa parede do cilindro menor. Ô, Glécia, eu tenho um apontador aqui por meio desse software, eu não sei se eu tenho. Eu não sei se eles estão vendo, quem está assistindo. Não tem, Eduardo, só tem para você, uma caneta aí para você rabiscar. Tem, eu acho que é aqui em cima, né? Não. Do lado do É em cima? do compartilhamento. Do lado do compartilhamento. Do lado do compartilhamento. Lá em cima tem Será que é isso aqui? Aí, é isso aí. É isso aqui, né? É. Pronto, obrigado. Ó, pessoal, então essa parte aqui, ó, é uma parte que eu estou dizendo aqui que é chapa de aço, tá? Ao redor dele aqui todinho, é chapa de aço. Tá? Embaixo dele é solo, e essa região aqui é uma região que fica livre ao ar, tá? Tanto essa daqui até aqui, ok? E essa parte daqui de cima. Então, é uma parte... Então, eu insiro aí as condições de contorno da minha estrutura, tá? Eu quero mostrar isso por meio de um vídeo, e aí a Glécia me ajuda, né? Porque tem um vídeo a ser colocado, que nesse sistema ele não aceita a colocação de vídeo direto, então tem que descompartilhar e colocar o vídeo. Então, vocês estão vendo aqui um vídeo, ó, eu fiz uma filmagem só para mostrar, ó, você consegue aproximar, né, especificamente nesse software. Então, aqui, ó, tá aqui chapa de aço, né? Você consegue movimentar toda a fundação. E aí, aqui embaixo, ó, vocês estão vendo do lado esquerdo, só seguir o mouse ali, ó, tem um lastro de concreto e eu estou dizendo o tempo, né? Vai ficar por 700 horas. E aí, na sequência, estou mostrando aqui
que a lateral, ó, essas duas que ficaram coloridas, é onde tem chapa de aço, e aqui eu estou mostrando, ó, ele vai ficar por 40 horas a chapa de aço, tá? E as características, ó, a chapa de aço tem 1,4 centímetros e tem a propriedade térmica, de capacidade térmica. E, por fim, a parte que eu tinha mostrado para vocês no final, esse que ficou em amarelo, é onde eu vou ter o contato direto com o ar, tá? Então, é basicamente assim que a gente coloca as propriedades térmicas as condições de contorno, não apenas propriedades térmicas, mas as condições de contorno dos elementos, tá certo? Bom, o passo seguinte, pessoal, só me permita uma água. O passo seguinte é a gente criar, na realidade, desculpe, um pouquinho antes disso, que está só um pouquinho fora de ordem, eu preciso criar a malha, né, de elementos finitos, especificamente o software que a gente usa, que é o Beforecast, ele faz essa discretização do volume por meio dos métodos de elementos finitos usando tetraedros, tá? E aí, uma premissa desse software é que a gente escolhe a distância entre os nós desse tetraedro, tá certo? Se eu escolher tetraedros pequenininhos, eu vou ter uma simulação muito mais refinada, mas, em compensação, o esforço computacional é muito grande, né? Eu preciso de máquinas boas para poder rodar isso daí, tá? Então, vocês veem aqui as duas figuras, né? Aqui eu tenho uma malha constante, ó, essa daqui vocês estão vendo uma malha constante, e essa daqui, essa primeira parte aqui, ó, ela é uma malha menor do que essa outra parte, tá? Então, aqui eu trouxe só para vocês verem que a gente consegue aí fazer essas variações, tá? E aí, qual é o que é a simulação, o que eu vou fazer? Eu vou testar temperaturas de lançamento, né? Até eu descobrir uma temperatura que me propicia aí um valor máximo de 65 graus, de temperatura máxima interna dentro do bloco, tá? Nós aqui adotamos um coeficiente de segurança, eu vou mostrar para vocês o que é esse negócio de coeficiente de segurança um pouco mais na frente, tá? Mas em função de trabalhos anteriores, a gente usa o coeficiente de segurança para não chegar nesse limite de 65 graus. E aí, na sequência, a gente avalia essas isotermas e a relação entre a tensão de tração solicitante e a tensão de tração resistente, tá? Que tem que ser sempre menor do que 1, tá? Porque aí, se eu tiver maior que 1, significa que eu vou ter problemas de surgimento de fissuração, tá? E aí a gente faz a simulação, peço novamente que a Glécia, por gentileza, coloque o outro vídeo, né? Onde a gente consegue determinar, é um vídeo acelerado, onde a gente vai conseguir determinar a temperatura em qualquer lugar do bloco. Então, esse vídeo aqui vocês estão vendo, ó, a modelagem de um bloco de até 168 horas, foi feito lá pelo nosso grupo. Você vê que ele começa frio, aí eu lancei o concreto todo junto, eu estou simulando aí a peça de uma vez, né? E vê que pelas bordas dele ele começa a dar uma esfriada, né? Pelas bordas, se dirigindo mais à parte central. Óbvio, né? Eu tenho na borda, eu tenho ali maior troca térmica e é ali onde vai começar a ter o resfriamento, tá? Então, o que a gente precisa aí é ver, por meio dessas simulações, onde é que são os locais de maior temperatura, né? Aonde é que eu tenho que tomar, onde possivelmente eu vou ter maior probabilidade de haver fissuração, são nas extremidades, né? Onde ali eu tenho uma troca térmica mais rápida, tá? Só lembrando que eu vou variando justamente essa temperatura de lançamento, tá? Essa simulação foi para 20 graus. Então, aqui, ó, a gente tem uma isoterma, ó. Essa aqui a gente chegou numa isoterma com 27 graus de lançamento, após 40 horas, eu cheguei aqui a um pico de 64 graus Celsius, tá? Com essas isotermas. Então, a gente sabe, ó, com 27 graus é a temperatura limite, porque acima disso, se eu lançar o concreto com a temperatura acima disso, eu vou ter problemas aí de
temperaturas finais, temperaturas máximas, acima dos 65 graus limites, né? Bom, uma outra coisa que a gente costuma fazer são selecionar alguns pontos em específico, né? Isso aqui não foi uma coisa inventada por nós, né? Isso aqui, existem vários estudiosos já disso, sobre esse tema, né? Um dos mais renomados é o professor Selmo Shapira Cooperman, nos ajudou bastante, nós tivemos aqui o auxílio dele nisso. Eu queria também comentar o nome do professor Calmon, que inclusive ele desenvolveu já programas, software específicos para isso daí. Existem outros, por favor, me perdoe que eu não citar, mas foram os dois que vieram à mente. Todos os dois já nos auxiliaram nesse trabalho, qual eu agradeço imensamente. Então, a gente tem pontos aqui mais centrais, então eu queria só destacar aqui, ó, você tem aqui os pontos centrais, ó, um ponto A, B, um ponto C, um ponto E e um ponto G. Tá? São os pontos, esses pontos mais centrais, esses pontos um pouco mais distantes, e esses pontos mais próximos, o D, o F e o H, são pontos onde eu vou ter aí problemas, possivelmente, de fissuração, né? E aí eu vou olhar mais para esses caras aí, a questão daquele índice de fissuração, que é o que a gente usa, que é tensão solicitante dividido pela tensão resistente. E vou olhar para os pontos mais internos, questão mais de temperatura, tá? Então, a gente, dado uma temperatura de lançamento, a gente vê as temperaturas máximas ao longo do tempo, né? Então, se a gente for olhar aqui, ó, ao longo do tempo, chegando até 170 horas aí, quais foram as temperaturas. Então, a gente vê que esse ponto aqui mais laranjinha, que é o ponto B, que é exatamente o ponto mais central, né? Então, o geóide aqui da minha figura é onde vai concentrar aí as maiores concentrações de temperatura, né? Não tem muito com quem trocar, o resfriamento dá-se de fora para dentro, né? Então, a gente vê aqui, ó, maiores temperaturas aqui, isso não pode passar os 65 graus, tá? E eu tenho aqui menores temperaturas nos pontos mais extremos, mas eu tenho uma outra coisa para verificar, que é esse tal do índice de fissuração, tá? Esse índice de fissuração é a tensão solicitante no tempo, dividido pela tensão resistente também no tempo, tá? Então, ela não pode passar aí o valor unitário. Tá? Se ela passar, significa que eu estou tendo vou ter fissura, né? Então, se a gente for verificar, ó, os pontos que têm mais probabilidade de fissurar são justamente os extremos, né? Ponto H, ó, é esse pontilhado, então vamos só voltar aqui para ver onde é o H. Ó, o ponto H é esse bem daqui, ó, bem aqui no cantinho aqui. E aí a gente precisa, obviamente, tomar cuidado com ele, não deixar entrar com a questão de cura, etc. Então, para essa temperatura, a gente viu que está tranquilo, não vai fissurar. Quero trazer um outro exemplo. Esse exemplo aqui é um exemplo de... Primeiro, foi concretado essa parte de baixo, né, uma espessura inicialmente de 45 centímetros, em torno de 95 metros cúbicos, 90 metros cúbicos. Essa peça aqui é aquela que eu mostrei, ela é 14 metros por 14 metros por uma altura de 2,20 metros, né? 2,30 metros de altura, tá? E aqui a gente colocou ponto D, E e F como os pontos centrais dessa primeira camada e os pontos A, B e C como os pontos centrais, né, dessa segunda camada, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como é que se deu aqui, ó, teve um lançamento inicialmente, uma temperatura ambiente, ó, em torno de, acho que é 32 graus, e aí tem-se primeiro os picos, né, os pontos mais internos, que é o ponto A, deixa eu só ver aqui que eu não me lembro direito, é o ABC, né, são os pontos, desculpa, esse aqui é a parte de baixo, é o D, E e F, né, D, E e F. Então, os pontos aqui, ó, D, E e F são esses aqui. Primeiro concretou-se os 45 centímetros, aí 7 dias depois
foi concretado o segundo. Então, você vê aqui, ó, que esse ponto que estava resfriando, ele ocorre novamente um acréscimo, né? Esse ponto que estava esfriando, ele novamente, em função da massa de cima, que foi concretada, foi colocada. E o concreto novo, né, que é justamente pelos pontos A, B e C, eles são dados aqui, ó, são lançados numa temperatura menor, eu acho que essa temperatura é 26 graus. A gente teve que resfriar para poder respeitar aqui, não chegar lá nos 65 graus, ok? Só que quando eu vejo, olha aqui, pessoal, que interessante, quando eu vejo aqui a questão do índice de fissuração, tá? O ponto C, né, que é o ponto mais extremo aqui, ó, ele tem aqui uma possibilidade de fissuração muito forte, muito grande, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente avisa isso, né? A simulação avisa para quem vai concretar, e ele, naquele ponto ali, ele cuida com uma cura melhor, ou arma mais, enfim, tenta ver uma maneira de combater para que não tenha problema de fissuração ali, tá certo? Uma outra coisa é o balanço térmico, tá? Veja bem, eu estou em Fortaleza, né, no Ceará, a nossa temperatura média aqui é em torno de 31 graus, né, então, a depender do dia, a gente chega a temperaturas maiores. Então, como é que eu garanto que eu vou lançar, por exemplo, um concreto a uma temperatura de 27 graus, tá? É o que está colocado aqui. Então, para poder eu ter um lançamento de 27 graus, para esse exemplo, né, esse exemplo em específico, a gente está sugerindo aqui, ó, trocar água de amassamento por gelo. Então, a gente tem aqui um traço, que é o traço do concreto em si, um traço com 310 quilos, aqui todas as características dos agregados. Observe que eu coloquei aqui as temperaturas estimadas, né? Um concreto, um cimento que vai estar dentro de um silo, recebendo sol aqui no Ceará, eu vou estar por volta aí dos 70 graus lá dentro, os agregados 42 graus e tal, e eu tenho que baixar isso daqui, que a massa final seja com 27 graus. Tá? Então, aqui nesse caso, está dando um uso de 88,1 quilos de gelo por metro cúbico de concreto. Tá? E eu ainda vou usar 91 litros de água, né, complementar. Estou trocando gelo por água. É uma coisa interessante que geralmente se tem nesses balanços, né, esses trabalhos, são esses balanços térmicos. Tá? Bom, algumas recomendações, que aí finaliza a parte da simulação, a gente monitorar, né? É importante ter o monitoramento dessas concretagens, né? Para saber, tanto o monitoramento da temperatura de chegada, né? E aí se usa uma pistolinha laser colocando, ou um termômetro de espeto e tal, mas a temperatura que o concreto vai atingir, aí a gente usa os termopares, né? Então, esses termopares, eles ficam colocados dentro do concreto, né? Geralmente, essa colocação, vou adiantar aqui, depois eu volto, geralmente, essa colocação, a gente aproveita aqui a armadura, então, está aqui o conector, né, do termopar, e o termopar em si, ele está aqui, a gente aproveita a armadura que está, mas não deixa tocar na armadura, né? Dá-se um jeito de tirar da armadura para que o ar, sem aquecendo, não venha influir, né? Mas aí, se não tiver uma armadura no ponto local, você pode pedir para colocar uma armadura para você poder amarrar e protege esse ponto aqui, que é a ponta do conector. Essa pontinha aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, essa ponta aqui é uma ponta que eu vou colocar nesse datalogger aqui, por exemplo, que é um datalogger manual, então eu preciso de alguém que vá lá e fique espetando para poder ler, né? Ou a gente usa um datalogger automático, como esse que está colocado aqui, faz uma programação que ele fica lendo lá de hora em hora, etc. Tá? Recomendável que você deixe ele aquisitar dados aí, sei lá, 5 dias, uma semana, ou mais dias, né? 15 dias, etc. Tá? Bom, isso aqui eu já coloquei, tem que tomar cuidado devidamente na concretagem, né? Para que isso aqui não venha a se perder, né? Não venha. E eu encerro falando aqui
dados modelados versus dados reais, né? Muita gente diz, será que essas simulações dão certo, né? Será que... Esse é o grande barato dessa área, é você tentar sempre se aproximar os dados modelados o mais próximo possível dos dados reais, tá? Então, tem uma dissertação de mestrado, que foi a primeira que a gente desenvolveu aqui, foi do Alexandre Menezes. Nós fizemos uma estrutura de um certo volume, né? Se não me engano, isso aqui tinha 1,5 metro cúbico, tá? E colocamos termopares, tá? Colocamos esse material dentro de um galpão sem vento, protegido do sol, etc. E fizemos a simulação, né? Simulação inicial, e foram feitos 4 ou foram 8 blocos com esses cimentos. Aqui era temperatura, era concretos de baixa resistência, né? Típicos para concreto massa de barragens. Então, um concreto de 10 MPa feito com cimento CP2, não me recordo qual, acho que é CP2F, ou é CP2E, e um concreto de 10 feito com CP4, um concreto de 20, com 20 com CP2E e um 20 com CP4, tá? E o que eu queria chamar a atenção é a proximidade que a gente conseguiu dos picos de temperatura. Então, você vê aqui, ó, 47,5 graus, enquanto que a modelagem deu 47,3. 47,3, o outro deu 46, né? Então, temperaturas razoavelmente próximas, que deu esse erro aqui, ó. Primeiro deu um erro de 0,55%, outro de 2%, 4% e 8%. E é daí que a gente aqui costuma sugerir, a gente usa nas nossas modelagens, uma adoção de um coeficiente de segurança que nós usamos de 1,1. Tá? Então, eu nunca vou deixar para chegar a modelagem em 65 graus. A gente faz as modelagens considerando que uma coisa é o modelo, outra coisa é quando eu vou para a prática, né? Tem aquelas temperaturas que a gente estima, velocidade dos ventos, isso tudo aí entra nas variabilidades do modelo, e a gente adota esse coeficiente de segurança de 1,1. Então, a gente faz simulação para que ele chegue ali no máximo a 59, tá certo? E queria chamar a atenção também do erro no tempo, né? O tempo onde chega-se a modelar a hora do pico, né? Também um erro aí da ordem de 10%. Tá? Então, como conclusão, Glécio, estou encerrando. Modelagem termomecânica permite estimar as temperaturas e tensões de tração no concreto, sendo importante para evitar o surgimento da etringita tardia, bem como fissuras superficiais no concreto. Por meio da modelagem termomecânica, a gente consegue determinar as temperaturas máximas, né, do lançamento do concreto e, a partir desta, realizar o balanço térmico, determinando as ações que devem ser realizadas para se atingir essa temperatura, como, por exemplo, colocar gelo, tá, no concreto, como eu mostrei. E consegue também verificar na estrutura os locais de maior potencial de fissuração, permitindo tomar ações mitigadoras de forma a evitar. Ok? Aqui são algumas referências que eu usei para cá. Essas duas primeiras são dissertações que já foram realizadas, né, do Alexandre Menezes, da Larissa, respectivamente o professor Calmon participou, foi banca, o professor Selmo participou da Larissa, nos ajudou muito. A Amanda é orientanda do professor Lucas, é um professor que entrou agora, uma força nova no nosso departamento, no nosso programa de pós-graduação. Está desenvolvendo com a Amanda, especificamente agora para a parte de aerogeradores, né? Expectativa para esse ano. E coloquei um livro aqui, mais clássico, de Fundamentos de Transferência de Calor. Então, Glécio, eu termino aqui deixando o meu contato, meu e-mail, tá? Eduardo@ufc, e deixo o meu Instagram, quem quiser ver o que a gente tem colocado no Instagram. Botei o Instagram também do nosso laboratório de materiais de construção, tá? E o Instagram do nosso programa de pós-graduação, tá? Que geralmente o pessoal coloca lá o que tem acontecido, tá? Então, mais uma vez, agradeço demais o convite seu aí pela BCP, e fico à disposição, tá? À disposição se você tiver perguntas, se os seus... Vamos lá. Obrigada, Eduardo. De nada. Foi ótima
palestra bem didática. Temos bastante perguntas aqui. Só finaliza a tua apresentação aí para colocar só a imagem maior. Ah, tá. Slides. Certo. Não, isso. Pronto? Então, deixa eu fazer aqui as perguntas que estão relacionadas aí ao... Glécia? Me escutando, Eduardo? Agora sim, deu uma travada aqui. As perguntas aqui sobre o termopar. Se é deixado em contato direto com concreto, acho que aqui deve ser alguém da Tecomate, que na Tecomate, em testes, alguns termopares não podem ser deixados em contato direto com concreto. Qual é o seu uso? Certo. Existem tipos de termopar, né? Existem tipos específicos. Acho que aquele é tipo K, tá? E aí você pode deixar ele em contato direto. Esse que nós usamos, que é aquele da foto, a gente deixa em contato direto. Mas existia um outro que você botava um tubinho e botava o termopar lá dentro e ele aquecia, né? Por convecção. Agora, esses mais recentes, a gente tem colocado direto em contato, põe uma barra de aço, né, se não estiver próximo do local, onde você quiser capturar aquilo ali, você põe a barrinha de aço, né, e tenta deixar a pontinha lá do termopar longe dessa barra de aço, né, que não aqueça, põe lá alguma coisa que tente separar, para que ele não venha a distorcer eventuais valores, né, aumentando esses valores. Em relação às temperaturas registradas pelos termopares, são maiores que a temperatura limite. O que pode ser feito? Quando, na realidade, quando a temperatura deu acima, né, a opção mesmo é rezar, para que não tenha nenhum problema de... Como diz eu usei umas imagens, quero agradecer ao professor Zé Ramalho também, que me cedeu aqui umas imagens, aqueles da Etringita, como ele mesmo brinca, né? Consiga um terço de umas bolas de aço bem grande para rezar. Na realidade, o que a gente ultrapassou o valor da temperatura, né? Pode vir a ter a formação da Etringita. Aí é monitorar, né? A gente vai monitorar para ver se aparecem fissuras e tal. Se por acaso aparecer tais fissuras, aí precisa fazer o diagnóstico. Esse diagnóstico, usualmente, se faz as extrações no local da fissura, e aí se faz uma análise por microscópio, aquela que eu mostrei, né, tentando identificar se tem os compostos químicos da etringita, e uma vez considerando que tem etringita, geralmente ela vem ali em paralelo, a gente tem visto muito trabalho que vem em paralelo a etringita com RAA, né, com a reatividade álcali agregada. E esses dois eu preciso ter esforços de compressão para combater esses esforços expansivos de tração. Mas se acontecer, se quiserem preventivamente, é fazer uma compressão, né? Então, existem já alguns trabalhos que botam perfis metálicos com barras de Vidag, comprimindo o bloco. Tem outros que botam uma malha de concreto e concreta essa malha, né, para não deixar esse bloco expandir. Mas uma vez atingido ou superando a temperatura, não tem como, né, não tem como você reduzir mais aquilo ali, né, porque o ganho de temperatura está lá dentro. Está lá internamente. Em relação a simulações, qual que é o aceitável quando se compara dados reais com as simulações? Qual seria o erro? O erro que a gente usa aqui é 10%, por isso aquele nosso coeficiente de 1,1, né? Isso é oriundo do trabalho lá do Alexandre, onde a gente foi
criterioso com os dados, fizemos alguns ensaios para determinar as características dos materiais, eventualmente alguns a gente não consegue ter, a gente precisa pegar de bibliografia, se puder medir, é importante, né? Mas aí a gente, nesse comparativo que nós fizemos, nós vimos que chegamos a 10%, tá? Então, para a gente, assim, me parece um erro razoável esse erro de 10%. Se tiver a mais do que esse 10%, é porque você fez alguma consideração equivocada, né? Alguma coisa você fez equivocada lá no teu modelo, considerou, sei lá, velocidade diferente, velocidade do vento, direção do vento, essas questões de troca térmica. É importantíssimo fazer a caracterização do cimento, né? A caracterização do cimento é fundamental, você precisa ter dados do teu cimento. A gente faz muito a iteração do cimento com o aditivo, que eu mostrei lá naquele gráfico, que às vezes o aditivo ele gera um pouco de retardo. Então, você ter um calorímetro para fazer isso daí é interessante. Se não tiver, faça a contratação de um laboratório que faça essa calorimetria, tá? As perguntas que tinha aqui em relação à simulação também era se foi, nas demonstrações que tu apresentou, se foi considerado um tipo de cimento, como é que foi o consumo nas simulações? Foi, pronto. Essas simulações, importante destacar que são da dissertação da Amanda Machado, né? Ela é um concreto é aquela base que eu mostrei, uma base eólica, é um concreto de 30 MPa, esse concreto de 30 MPa é usado CP340, nosso aqui da região, acho que o cimento é Apodi, o cimento é da Apodi, foi o cimento que a gente conseguiu lá naquelas simulações, um calor de hidratação baixo, e na dosagem que nós fizemos no nosso laboratório, né, nós conseguimos aí um consumo de 310 quilos. Aquela parte superior, aquela parte do topo que a gente chama de fuste, né, a parte do cilindro maior, da base eólica, ela é de 40 MPa. Tá? Então, aquela parte lá, o concreto é de 330 quilos por metro cúbico, também feito com cimento CP340. O trabalho agora que a Amanda vai fazer a gente foram feitas essas simulações para a obra, né? Até então, o que a gente tinha feito aqui, Glécia, eram em volumes menores, né? Fizemos aquele do Alexandre em um volume menor dentro do laboratório, com todo o cuidado, preservando as condições de contorno, né? Aí a Larissa avançou um pouco mais nisso daí, porque já foi voltado para a torre eólica, mas não conseguimos os dados de obra. Agora o da Amanda já é a gente fazer a simulação e temos uma empresa parceira, né, que está aí junto com a gente para poder disponibilizar esses dados, né, que a gente possa afinar. A ideia aí é você conseguir um modelo que represente ao máximo a simulação, os dados reais, né, é isso que a gente deseja. Eduardo, a gente chegou aqui no limite do nosso tempo, tem bastante pergunta, acho que eu contei aqui, tinha mais 8 perguntas. Você pode digitar seu e-mail aí de novo, que aí eu peço para as pessoas que ficaram ainda com dúvida entrar em contato direto para você. O e-mail é eduardo.cabral@ufc.br, tá? E o Instagram é o antiedu74. Pode entrar pelos dois, são os contatos aí que eu mais uso. Tá? Eu acho que foi esse que eu... É isso que eu coloquei aqui, né? Acho que sim. É esse aí que você colocou. Eduardo, mais uma vez aí, obrigado. Parabéns pela excelente apresentação. Então, como a gente já falou, a gente vai ter outros, né? Você tinha sugerido vários temas para a gente compartilhar aqui o conhecimento. Eu acho que depois desse 100 cursos, a gente vai continuar aí com uma rotina de cursos pela BCP. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Amanhã a gente vem com mais cursos sobre pavimento, sobre BIM, sobre
argamassa colante, são os temas que a gente tem amanhã a partir das 9h30. Obrigada, Eduardo. Beleza, obrigado, um abraço a todos aí que estão acompanhando. Tudo de bom.